A morte de Bakugou, o evento que furou a bolha da fandom de Boku no Hero essa semana. Tem gente chorando, gente comemorando, mas será que ele realmente foi de base, galera? Será que o Corei ele vai ter coragem de matar um personagem que vive em primeiro lugar no ranking de impopularidade? Nesse vídeo a gente vai analisar a fundo todos esses pontos pra gente chegar numa conclusão sobre esse assunto, galera. Não antes de você mandar um smash aí embaixo no botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho, galera, para não perder os vídeos que saem sobre o mangá de Boku no Hero nessa reta final do mangá. Bora lá! Então a gente viu no capítulo passado como o Mirio estava tentando segurar o Shigaraki na batalha, né? O Shigaraki ficou pilhado quando o Mirio disse que ele não tinha amigos. E o Shigaraki fica, como assim? O Mekun e a Tomo sempre dizem que eu sou legal e bonzinho. E o Mon adora quando eu levo ele para passear. Eu tenho amigos sim. E parece uma coisa boba, mas isso na verdade é o ponto central de todo o conflito do Shigaraki. Prestem só atenção. Quando a gente vê em seguida, né, que o All for One, ele começa a se preocupar que a mente do Shigaraki parece estar se dividindo, né? A gente sabe que tanto o Shigaraki quanto o All for One, eles estão compartilhando esse mesmo corpo e eles devem meio que coexistir ali naquele mesmo corpo como se eles fossem um só. Só que existe um terceiro elemento, que é o Shimura. O Shimura que é a figura da criança interior do Shigaraki, que é o elemento indesejado pelo All for One. E galera, isso está sendo evidenciado desde a última guerra, quando o Midoriya, no final da guerra, ele, independente de quanto de coisa o Shigaraki ele tivesse feito ali, a desgraça que ele tivesse feito, o Midoriya ele percebeu no olhar do Shigaraki como se ele estivesse no fundo pedindo por ajuda. E até também, né, pela imagem que a gente vê depois ali das figuras do Midoriya e do Shigaraki criancinhas ali, onde o Midoriya ele estende a mão, ele quer estender a mão para salvar a criança interior do Shigaraki. Então todo o conflito gira em torno disso, né? E isso vai ser importante para a resolução do conflito do Shigaraki. Então, seguindo a luta, a gente vê tanto o Mirio quanto a Nejire eles precisando, né, continuar segurando o Shigaraki até o Tamaki estar pronto para o seu golpe final, galera. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas conforme a gente vai ver na construção para esse momento, a gente vê o passado da Nejire, né? Foi um negócio que, caraca, do nada apareceu o passado da Nejire e a gente vê um pouco de quando o Tamaki conheceu a Nejire, né? A Nejire, ela não tinha amigos e a gente vê até uma fala do pessoal na turma dizendo: ei, garota, só porque sua individualidade é poderosa, você fica aí se achando melhor do que a gente, né? E ela pensando, quanto mais eu desejava conhecer alguém, mais as pessoas se afastavam. E por mais que ela fosse uma garota poderosa, né, pra média ali da sua turma, por mais que ela fosse uma garota bonita pra média da sua turma também, isso não quer dizer necessariamente que ela se achasse em algum nível, né, que ela fosse arrogante, snob, ou se achasse superior a ponto de querer conversar com qualquer pessoa. Pode acontecer, mas não era o caso dela, e muitas vezes não é, ela só tinha dificuldade também de conseguir fazer amizade. E é aí que entra o Tamaki, né, ele tentando fazer amizade com a Nejire na maior vergonha do mundo, do jeito introvertido que ele é, mas ele tenta imitar o jeito do Mirio quando ele tenta se aproximar dela, né? Imitando o jeito do Mirio ali, fazendo aí um positivo ali com a mão, tentando ser aquele positivo que o Mirio sempre é. E foi dessa forma que eles se conheceram, né? E na página seguinte até a gente vê uma imagem dela sorrindo em flashback. E nessas horas a gente sempre fica preocupado de que alguma coisa ruim vai acontecer com a personagem, né? Se tem um flashbackzinho felizinho da personagem, é o momento para você quebrar, fazer aquele completo contraste e causar desgraça no personagem. Só que essas pequenas memórias, elas não eram necessariamente sobre a Nejire, mas eram sobre o Tamaki. Era como ele conheceu aquelas pessoas, né? Por mais que a gente tivesse visto mais a perspectiva ali, um pouco mais de foco na própria Nejire. Porque a gente vê no final do capítulo passado o Tamaki, galera, se transformando. E galera, que transformação absurda. Vamos lá. Quando eu vi primeiro essa imagem nos spoilers, eu fiquei muito confuso. Eu fiquei, mas o que o Shigaraki tá fazendo de novo, né? Essa foi a minha primeira impressão, eu achando que era alguma transformação louca de novo do Shigaraki. Mas a minha segunda impressão, já entendendo que era o Tamaki ali, alguma transformação envolvendo o Tamaki, eu pensei, cara, mas
que bicho que ele se transformou. É uma mistura de uma porrada de coisa, mas a minha primeira leitura, depois que eu percebi que era o Tamaki, né, ou seja, minha segunda leitura daquela imagem, foi como se ele tivesse se transformado numa criatura mesclada de uma porrada de criaturas e ele no canto esquerdo estivesse meio que se passando por uma metamorfose, sabe? Como se, sabe, quando a lagarta ela sai, quando a borboleta ela sai do seu casulo depois de passar por uma metamorfose, eu achava que era isso que estava acontecendo com o Tamaki. Ele estava ali se expelindo de dentro daquela criatura e por isso que ele precisava de um certo tempo para se preparar, porque talvez ele estivesse passando por esse processo de transformação. Só que não, não era a bunda do bicho que ele estava se expelindo, era o braço gigante. Aquilo tudo era um único braço gigante do Tamaki, que eu pensava até pela perspectiva que, meu amigo, tava tudo gigante ali. Tudo bem que na proporção, né, de seres humanos normais, o braço ele já tá muito gigante, mas eu pensava que o próprio Tamaki, ele tinha se transformado num gigante de alguma forma, ele tinha crescido também de alguma forma, porque a perspectiva tá muito de baixo, o Tamaki ele parece muito maior nessa imagem. Mas parece que ele estava na sua altura normal mesmo, só o braço naquele compilado de coisa que ele tinha comido, que estava realmente gigante. E a gente vendo ali tudo que estava escrito, de tudo que ele tinha comido, gente, uma lista, mas uma lista enorme de tudo, todo rodízio. Ele estava se preparando só se ele estava ali, né, com a marmita ali comendo, enquanto o Mirio estava se lascando e a Nedirei também estavam se lascando no meio da batalha, e lá o Tamaki só na marmita, só os garçons vindo com espeto, com bandeja, a porra toda para ele conseguir se preparar. E não só de comida vive o homem, mas de alguma forma ele também conseguiu absorver o poder da Nedirei. Ele conseguiu, com isso, criar um canhão dentro daquele braço. Não era só unicamente um braço gigante, mas um canhão gigante. E quando ele dispara o tiro, galera, mas ele varre, mas muito o dedo do Shigaraki. Ele varre os dedos dele. A gente vê até ali um olho saindo do peito do Shigaraki, como se ele tivesse, tipo, mano, eu não tô conseguindo enxergar nada, deixa eu criar outro olho aqui pra ver se eu enxergo e entendo alguma coisa. E nisso o Mirio ali tentando dar um soco na cara do Shigaraki, e você fica, mano, é aquela clássica ajuda que não tá ajudando nada, tipo, o amigo aqui, tô fazendo força sim, tô ajudando sim, pode deixar, confia, e não tá fazendo força coisa nenhuma. Na prática era isso que o Mirio tava fazendo, aquele soco ali não contribuiu em nada. E a distância, galera, da página seguinte que a gente vê o tiro, mas vai longe, mas sai da escola, da área da escola ali, meu amigo, e vai longe, mas vai muito longe aquele tiro. O único problema é que o tiro não causou dano quase que nenhum no corpo ali original, no corpo mais central do Shigaraki, né? Porque a gente viu até pela observação do Mirio de que os dedos do Shigaraki que ele consegue multiplicar são mais fracos do que o corpo original dele. O corpo mesmo dele é muito mais duro e muito mais difícil de se causar algum dano. E a gente vê isso acontecendo, o canhão do Tamaki não conseguindo causar dano, por mais que tenha varrido uma porrada de dedo dele, não tendo conseguido causar um dano significativo no próprio Shigaraki. E depois do Tamaki ele ter o seu grande momento nessa guerra final, o Bakugou se levanta e começa a andar. Ele toma a cena, ele rouba a cena, se perguntando, nós temos que vencer, né? Izuku. E na página seguinte, do nada, a cara do Shigaraki explodindo. Parece que ele levou um blitz, ele não entendeu nada. Na página, ele já estava sendo explodido, o Bakugou já tinha ido pra cima dele. O Shigaraki tenta revidar o golpe, mas o Bakugou consegue desviar. E a gente, galera, aqui a gente entra numa sequência, primeiro com a recapitulação, né, do poder do Bakugou, explicando que a palma da mão dele consegue expelir um suor estilo nitroglicerina, e assim ele consegue explodir, causar essas explosões. Isso porque nitroglicerina é inflamável, então faz sentido, né? Mas como isso fadiga as mãos com o tempo, as mãos do Bakugou com o tempo, o corpo do Bakugou começou a procurar outras saídas para esse líquido. Não me perguntem por onde está vazando líquidos do Bakugou, porque do jeito, no estado que ele tá, meu amigo, ele deve estar se mijando e se cagando gritolicelina por todos os orifícios. Mas agora, voltando, falando sério aqui, o Bakugou dizendo, me diz, Izuku, será que eu ainda consigo
te alcançar. Nossa, vamos lá. Duas coisas aqui. Repararam como o Bakugou, ele não se refere ao Midoriya como Deku? Ele fala Izuku nessas duas vezes em que ele menciona o Midoriya. Isso porque ele usava esse termo, né, esse apelido de Deku, como uma forma de causar bullying para o Midoriya, em cima do Midoriya. E nesse momento ele trata o Midoriya com respeito. Mesmo que o Midoriya ele tenha ressignificado o apelido que deram para ele, né, de vou me chamar de Deku pra assim, esse vai ser o meu nome de herói. O Bakugou, ainda assim, nesse momento, respeita ele. E ele ainda fala, será que eu ainda consigo te alcançar? Ele se reconhecendo como abaixo do Midoriya, galera. E a segunda coisa aqui, que é sobre a evolução do poder dele, a transformação que tá acontecendo no corpo dele. Foi dito já pra gente o que está acontecendo. Pelo fato das mãos dele fadigarem pelo excesso de explosões, o corpo dele está procurando outros meios de conseguir expelir esse líquido inflamável. Galera, e é muito legal que todo esse papo aqui, a gente sabe, e tudo indica, né, que ele tá para despertar o seu poder, não esteja acontecendo como um mero salto de tipo, agora ele tem essa habilidade pronto. Não, o Correia, ele tá justificando a coisa pra gente, ele tá explicando o que tá acontecendo, de que forma o corpo dele tá se transformando, pra gente entender o que de fato acontece quando alguém consegue evoluir uma habilidade. Agora voltando, o Shigaraki fica completamente irritado com o Bakugou e nessa hora ele lembra até do segundo portador, galera, do One for All, que, bom, é a cópia cagada e cuspida do Bakugou, mesmo que eles não tenham aparentemente nenhuma relação um com o outro. E nisso, o Bakugou, numa imagem ali, numa ilustração mais metafórica, ele se imagina conversando com o espectro do All Might e dizendo, não, é que o nosso primeiro encontro foi meio esquisito e eu sempre fui um porre, né, na maior parte do tempo, por isso eu nunca tive a chance de te dizer, mas eu queria muito o seu autógrafo. Galera, nossa, isso tudo parece que talvez tenha se passado na cabeça ali do Bakugou, ele imaginando aquela cena ali, né, de algo que ele não conseguiu realizar no leito da sua morte, mas seguindo a gente vê logo em seguida o Shigaraki metendo-lhe mais um socão no peito do Bakugou, meu amigo. Galera, que página, a gente vendo ali que o Bakugou ali de cabeça pra baixo, na mão direita, ele erra a explosão, não, esquerda agora, nem lembro mais, ele tava ali errando a explosão que era pra ser direcionada ao Shigaraki, e nisso junta todo mundo em cima do Shigaraki, o Big Tree, junta até a Mirko também, que infelizmente tá um pouco apagada, né, ela não tá tendo tanto brilho quanto ela teve na guerra final, mas ela se juntou lá também pra fazer número, enfim, todo mundo tentando parar o Shigaraki naquele momento que todo mundo percebeu que deu ruim, meu amigo. E o Bakugou na página seguinte é mais arremessado pra longe, ele blá, 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 dando uma porrada de cambalhota, caindo tortaço. E nisso, do nada, vem a notícia. Uma notícia muito esquisita de que está acontecendo um determinado aumento repentino na temperatura e que isso pode causar uma mudança ali no clima, né? Parece que o clima ele vai fechar. E nisso até a mãe do Bakugou aparece, né, ali naquele momento dizendo, nossa, droga, o Katsuki sempre odiou esse clima chuvoso, isso porque, né, acaba nerfando as habilidades dele. Esse clima frio, esse clima chuvoso prejudicam, né, a eficácia da habilidade dele. Mas o que será que está acontecendo exatamente com o clima? Por que está acontecendo essa mudança repentina no clima? Por que a temperatura parece que está esquentando? Será que foi o tiro que o Tamaki ele deu com o seu poder ali, que, bom, foi um laser muito absurdo que, bom, talvez tenha esquentado a atmosfera ao redor ali da cidade? Ou será que realmente foi o despertar do Bakugou e que ele tá conseguindo até afetar o clima? E voltando, o Best Jeanist dizendo o coração dele! E na página final, a gente vendo aquela página dupla dele morto, com sangue saindo pela sua boca e pelo seu nariz, e a carta do All Might ao lado do rosto dele, encharcada de sangue. Assim como no primeiro filme dos Vingadores, né? Vocês lembram que o cara ele tinha, né, sido morto pelo Loki, ele tinha lá a cartinha do Capitão América, que depois foi entregue pro Nick Fury, e o Nick Fury ele viu e entregou aquilo pros Vingadores para servir como uma motivação pros Vingadores entrar e se entenderem ali pra batalha final. Vocês lembram disso, né?
Será que isso vai se repetir? Será que essa carta ensanguentada ela vai ser passada pro Midoriya dizendo, olha, ele nunca conseguiu um autógrafo do All Might? Ou será que vai ser passada pro próprio All Might? Ou será que ele realmente vai conseguir o autógrafo no fim das contas? Vamos falar sobre as possibilidades, se ele morreu ou não. Primeiro sobre o soco que ele levou no peito. A gente viu algumas páginas atrás um foco no coração dele, né? A gente vê que a imagem tá de lado, como se a gente visse o impacto ali pegando, BUM! E chegando próximo ao coração dele. A imagem parece um pouco confusa, a gente não sabe se o soco chegou a abrir realmente o peito dele, se de alguma forma o peito dele foi perfurado, o coração dele foi perfurado de alguma forma, ou se foi só uma demonstração ali de que, meu amigo, aquele clarão ali no foco no peito dele foi só pra ser uma representação do quão forte foi a porrada no peito dele, que sim, foi direto ali na altura do coração. Mas galera, é muito, mas muito improvável que o Bakugou ele tenha de fato morrido. É 98% de certeza de que sim, ele está para despertar a sua individualidade e a construção foi feita inteiramente nesse capítulo. Até dá para você entender ali por uma outra lógica, seguir por um outro caminho para você criar ali, para você chegar na conclusão de que não, foi feita a construção para a morte dele de fato, dele reconhecendo que estava abaixo do Midoriya, reconhecendo, será que eu ainda consigo te alcançar? Ele nunca conseguindo o autógrafo do All Might, pá, acaba morrendo ali frustrado por conta disso. É pesado, faz até sentido, só que existem as evidências, tem as pistas ali no meio do caminho, o clima se alterando, a descrição novamente de como funciona a habilidade do Bakugou e como o corpo dele está se transformando por causa disso. Tá muito claro, galera, ele vai sim despertar a sua individualidade. E é importante lembrar aqui que nitroglicerina é usada para insuficiência cardíaca congestiva após infarto agudo do miocárdio. A gente não sabe se o Bakugou ele teve de fato um infarto ali, né, por conta do porradão que ele levou, mas ele teve uma parada cardíaca, né, o coração dele parou. Ele tá, digamos que, né, morto. Então faz sentido que com a base da individualidade dele, de conseguir secretar nitroglicerina ou um líquido, né, que faça alusão a isso, que isso, alegoricamente, num mangá shonen, né, que não precisa seguir 100% de como funciona um corpo humano na vida real, que isso seja usado para reaviver, reanimar o coração dele. E outra coisa também, galera, que a gente precisa usar como base como aconteceu o despertar da individualidade do Shigaraki. Vamos lembrar o que foi dito pelo Redestro sobre a mutação que estava acontecendo com o corpo dele. Ele fala a seguinte frase: o medo da morte melhorou a sua individualidade meta. Uma habilidade meta que, por gatilho, se desenvolve rapidamente. Esse jovem está agora no meio de um despertar, e a gente viu o que aconteceu. Ele despertou a sua individualidade. E o que está acontecendo com o Bakugou exatamente agora? Bom, talvez ele não tenha tido medo da morte, né? Mas ele tá passando muito próximo da morte, assim como o Shigaraki ele também passou. E esse tá sendo o exato mesmo gatilho, galera. 98%, como eu falei, de certeza de que sim, o Bakugou ele está vivo. Bom, dá pra dizer que ele morreu, talvez, né? O coração dele parou, mas ele vai voltar a ficar vivo no capítulo que vem. 98% de certeza disso, galera. Vamos descobrir no próximo capítulo, mas enquanto isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, galera, caiu de paraquedas aqui no canal ou tá sempre assistindo os vídeos e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever nesse momento e ativar também o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem sempre sobre o mangá de Boku no Hero Academia nessa reta final do mangá, beleza? Até a próxima, tchau!